Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 191, sequência, Nosso Lar Chico Xavier, com os recém-chegados do umbral, é o tema do capítulo 34. E aqui a sequência, você que está acompanhando, você se lembra que André, ele amavelmente, muito prestativo, ele auxiliou uma senhora a descer da carruagem. E logo após ele começa a conversar com ela e ela mostra que na terra, quando aqui esteve, ela foi dona de escravos, Teve centenas de escravos, provavelmente. Mas ela achava que podia comprar o reino do céu através da absorção, através do confessionário. Mas ela era muito má. Só que ela não sabia, ela aprendeu daquela forma. Então aqui, vamos voltar umas duas linhas. O padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos perante o Pai Eterno. Os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas? Quem haveria de plantar a terra, senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Então, percebe-se que a nossa irmã, essa nossa irmã aqui, ela não só foi orgulhosa, como também ela continuava orgulhosa. É natural, não se desfaz de um momento para outro. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme são chagas que perduram por milênios em nosso eu. Mesmo o empenho tremendo para o expurgo, mesmo que a pessoa batalhe, lute,
mas ele não consegue se libertar do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, de um momento para o outro. Então percebe-se que nossa irmã, ela continua no plano espiritual, arrogante, orgulhosa, dona de si, achando que, né, fez a coisa certa, que agiu corretamente. Na verdade, gente, quando um indivíduo desse desperta a consciência, mas sofre tanto, porque não existe nada pior que a consciência pesada, a consciência de culpa. Bate um remorso tão grande, mas tão grande, que a pessoa, ela, se pudesse, ela pediria para Deus eliminá-la de sua criação. De tão doloroso que é o remorso. Em minha fazenda, nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo. Olha para você ver. Depois eu comento alguma coisa aqui, muitas pessoas podem não entender, conforme comentamos nos vídeos anteriores, que o catolicismo, através de uma lavagem cerebral, quando cito o catolicismo, não é falando mal, mas é tentando mostrar a lavagem cerebral que o catolicismo exerceu e exerce até hoje na mente, na cabeça de muitos indivíduos aqui na Terra. Pois os adeptos ainda continuam cegos de bom senso da realidade, né? Pois olha só, o próprio padre que a confessava, ele disse, né, na confissão, que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Olha que absurdo. Pensa, então, que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criatura? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, ela dizendo, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei, né, essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa. Olha só. Então vamos voltar. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente, achava-me adoentada, havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito, né? Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez,
E a servir a gente dessa laia? Não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Então, olha só para ver como que são as coisas. Olha o nível evolutivo desse espírito. Quanta ignorância, quanto orgulho, quanta arrogância. Pois, quando ela descobriu que Princesa Isabel, em 1888, havia, assinado a Lei Áurea, libertando os escravos, em 1888, ela teve um piripaque, vamos dizer assim. Ela passou mal. Provavelmente ela sofreu lá um AVC, um princípio de infarto, alguma coisa aconteceu com ela, porque ela ficou doente. E ela piorou muito quando o padre, indo até ela, a comunicou que, de fato, a princesa Isabel havia libertado os escravos. Aí que ela não aguentou mesmo. Ela já estava doente, Aí piorou o quadro mesmo e, em dado momento, ela deixa o corpo físico por esse motivo. Aí André a interroga. E quando veio? Perguntei. Simplificando. E a senhora desencarnou em que ano? Quando veio para cá? Que ano a senhora desencarnou lá na Terra? Em maio de 1888. Olha só para você ver. Em maio de 1888. Praticamente, no mesmo ano, questão de alguns meses, 1 mês, 2 meses, mais ou menos, depois que os escravos foram libertados por Princesa Isabel. Porque ela assinou a Lei Áurea em 1888, E essa nossa irmã desencarna no mês de maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto, André, A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Olha só como ela estava apegada ainda às coisas da terra. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Você esqueceu, André, que estamos providenciando alívio, a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Que proveito advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, não é? Os dementes falam de maneira incessante. E quem os ouve
gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Olha que chamada de atenção. E quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Chamou André também de louco. Porque ele sabia que não devia, né? Ele sabia que não devia agir daquela forma. Mas parecia que algo dentro dele, aquela busca de pesquisa, né? Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, de vergonha. A pessoa põe a cara dentro do bolso e sai fora, sai de perto. Sem coragem a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. A velhota? A senhora já se melindrou. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Você viu como que a psicologia divina, aliás, não psicologia aqui da Terra, porque apegar-se à psicologia, a Carl Gustav Jung e Freud, com todo respeito, apegar-se a Jung e a Freud aqui na Terra é o mesmo que admitir que você não, de fato, você não é um paciente, não, no hospital psiquiátrico, não. Você assume que você é o hospital e não o paciente. Porque a psicologia espiritual não tem nada a ver com a psicologia aqui da Terra. É útil, veja bem. Jung e Freud, aqui na Terra, são excelentes? São excelentes. Por quê que são excelentes? Porque se trata doido é que trata doido. Você pode não concordar um jeito teu. Aqui na Terra se trata doido com doido. Trata doença com remédio amargo. E por aí em diante. E olha só, porque a psicologia espiritual é diferente. Olha só a psicologia de Narcisa. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Então, veja bem. 1888, vamos pensar assim, 40. Olha, essa mulher, ela permaneceu nas regiões umbralinas uns 50 anos. Mais ou menos 50 anos. Agora pensa bem. Tem uns que para lá no umbral, né? Lá no umbral, estacionam lá nas regiões umbralinas, 2, 3, 5, 10 anos e acham ruim. Essa permaneceu aproximadamente uns 50 anos.
Porque analisa, esse livro ele foi lançado em 1943. Aí você pensa, vamos pegar 1942. 1942, aí já são 42 anos. De 1888 a 1900, mais 12 anos. 50 e tantos anos mesmo. 54, 55 anos mais ou menos. Olha o sofrimento. Quantos anos? 50 décadas nas regiões umbralinas. Justamente, esclareceu a recém-chegado do umbral. Não imagina o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. Ela acreditava na mitologia, né? Ela acreditava em demônios. Por isso ela continua citando esses termos demônios. Mas na verdade não eram demônios, e sim aqueles espíritos obsessores que ela angariou durante o período que aqui esteve, né, no corpo físico, na condição de dona de escravos. Então aqueles que ela prejudicou muito, a maioria, né, a pegou do lado de lá e a torturou também. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tal circunstância, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la, né? Olha só. Então, não há necessidade dela novamente repetir, porque observe que ela ia repetir toda a história a Narcisa. Porque esses seres perturbados, né, em meio a esses transtornos, eles têm o hábito de repetir. Então eles repete a mesma história. É igual a pessoa que tem TOC, né? Esses transtornos compulsivos, TOC. A pessoa repete 1000 vezes o mesmo ato e não se dando por satisfeito, ainda volta para ver se a porta está realmente fechada. Aí você pega, fala assim, mas isso não é zelo? Não, isso é obsessão. TOC é obsessão. Essa repetição é obsessão, é transtorno. Geralmente, quem tem esses tipos de transtorno, eles não conseguem ter controle nem da própria vida, quanto mais das coisas que estão à sua volta. Então, não deixa de ser uma obsessão. E no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Então, observe que ela, Narcisa, já transferiu essa paciente para uma outra enfermeira capacitada, com conhecimento, porque ela requeria um certo tipo de tratamento, de zelo, né, de cuidado, porque o caso dela era muito grave. Mais de 50 anos nas regiões umbralinas não é brincadeira. Então vamos para o próximo vídeo.